Oi, colecionadores, tudo bem? Hoje a gente vai falar de escala de colecionáveis. Então muita gente tem dúvida quando vai comprar um colecionável pela internet, ver uma escala 1 para 10. O que significa isso? Qual que é o tamanho do meu colecionável? Então vem aqui com a gente que nós vamos esclarecer um pouquinho disso hoje. Bom, pessoal, antes de mais nada, vale falar que a escala dos colecionáveis é medida em polegadas e não em centímetros. Porque polegadas, né, é uma medida que é padrão nos Estados Unidos, no Canadá, em Londres, em países assim. Então é importante a gente primeiro pensar que uma polegada é igual a 2,54 cm. Então sempre tenham isso em mente quando vocês forem ver as escalas. Esse Android 17, por exemplo, o Dragon Ball, ele tem uma escala que é de 12 para 1. Isso significa que ele mede mais ou menos uns 15 centímetros. Daí você vai me perguntar, Verônica, mas como que você sabe que da escala 12 para 1 eles sempre medem 15 centímetros? Aí que mora o segredo da coisa. É que existe uma padronização da escala 1 para 1, que é aquela escala life-sized que a gente chama, que é o tamanho real do boneco, né, do personagem no seu desenho, no seu filme, enfim. Isso mede mais ou menos, essa escala 1 para 1, mede 6 pés. O que significa 6 pés? Significa mais ou menos 1,83 metros, né? É uma pessoa de 1,83. Então as escalas vão ser correspondentes. Então se você pega uma escala 1 para 2, ela vai ter mais ou menos metade disso, que são 90 centímetros, certo? Tem um infográfico muito legal que a Toy Quest fez para explicar certinho essa coisa das escalas. Tá passando aí para vocês. Tá vendo? Então dá pra gente ter uma ideia certinho do qual que é a medida mais ou menos de cada escala. Só que vale falar, pessoal, que nem todos os bonecos que tem escala 1 para 2 necessariamente vão ter 90 centímetros. Por quê? Porque eles seguem a escala do personagem original. Então vamos fazer um parênteses aqui e pegar uma imagem muito legal de um fotógrafo e instagramer que é japonês e faz umas fotos muito bacanas do cotidiano dos super-heróis. Então eles em cotidianos muito inusitados e engraçados. Se você for ver essa foto aí que a gente está mostrando para vocês, todos esses bonecos eles estão em escala 1 para 6. Só que o Hulk ele acaba sendo maior do que o Capitão América, do que o Thor, enfim. Por quê? Porque o Hulk do filme ele tem 2,80 metros de altura. Então ele não vai ser do mesmo tamanho dos outros colecionáveis, apesar de todos eles serem da escala 1 para 6. A mesma coisa acontece com os bonecos do Naruto, por exemplo. Se a gente for pegar aqui, que nem eu tô segurando o Sasuke e o Jiraiya, eles têm exatamente a mesma escala. Só que o Jiraiya, ele acaba sendo bem maior do que o Sasuke e do que os outros personagens adolescentes, né? Porque os adolescentes, as crianças, eles são menores. Ai, fofinha, vai pra lá, meu amor, já vai. Então, eles são da mesma escala, só que têm tamanhos diferentes. Bom, gente, agora que vocês já entenderam como que funciona a escala dos colecionáveis, vamos dar alguns exemplos práticos de cada escala? Para vocês entenderem aí quais marcas produzem mais escalas. Então vamos primeiro para a escala 1 para 1. A escala 1 para 1, como eu já comentei com vocês, são aqueles life-sized, que são do tamanho original do personagem. A gente tem como exemplo aqueles bustos da Slideshow, por exemplo, esse daí que tá passando para vocês do Coringa. A escala 1 para 4 são bonecos de cerca de uns 45 centímetros cada. E um exemplo pode ser esse que tá passando aí para vocês do Iron Man da Hot Toys. A NECA também costuma fazer bastante bonecos nessa escala de 1 para 4. A escala 1 para 6 são bonecos de mais ou menos uns 30 centímetros cada um. E a gente tem aí como exemplo alguns da Star Ace. A Star Ace tem feito bastante bonecos na escala 1 para 6. Esse daí que tá passando para vocês é do Newt Scamander. Lindo, não é? Maravilhoso, com tronquilho e tudo. Vontade de chorar de emoção da lindeza desse boneco, minha gente. Bom, a escala 1 para 10 são bonecos de cerca de uns 17, 18 centímetros cada, e são até que comuns no mercado.
A Iron Studios, por exemplo, que é uma empresa brasileira, faz bastante bonecos nessa escala. E um exemplo é esse daí da Princesa Leia. Ixi, eu ia desmontar os bagulhos. Esses daqui, por exemplo, são os nossos queridinhos do Cavaleiro do Zodíaco, da linha Clothmith, da V1, né? Então, os Clothmith da V1, eles têm uma escala de 1 para 10, mais ou menos, que dá uns 18 centímetros. E aí, esses novos que surgiram, que é da versão EX, eles são um pouquinho maiores do que da V1, mas todos eles são da linha Clothmith. Então, esse daqui é um exemplo de escala 1 para 10. Bom, vamos para a escala 1 para 12, que são bonecos que têm mais ou menos uns 15 centímetros de altura, né? Eles são um dos mais comuns, que as pessoas mais compram, os colecionadores gostam bastante, né? Até por questão do preço também. E não tem marca mais famosa do que a SH Figuarts da Bandai, que para representar esse tipo de escala. Então, praticamente todos os bonecos deles são nessa escala. Outros exemplos aí da escala de 1 para 12 que estão passando aí para vocês, é a linha da Storm Collectibles do Street Fighter e alguns da Mesco Toys também, como esse da Mulher Maravilha. Enfim, são vários da escala 1 para 12, eu acho que ela é uma das mais comuns. E por fim, a última escala, que é a escala 1 para 18, que é pequenininha, menorzinha, são bonecos de 10 centímetros mais ou menos. E um bom exemplo disso são os G.I. Joes. Os G.I. Joes já começaram mais ou menos com essa escala e eles são desse tamanho porque são mais fáceis de brincar, de manusear. E esses exemplos que estão passando aí pra vocês são da linha Shock Blast. Então é isso, pessoal. Deu pra entender um pouquinho de como que funcionam as escalas? Espero que sim. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui com a gente. E também não esquece de assinar o canal, de se inscrever, de acompanhar as novidades e de clicar aí no sininho pra ficar por dentro de tudo que é novo que a gente posta aqui. É isso aí, gente. Obrigada e até a próxima!